Olá, sejam bem-vindos aqui a mais uma temporada, a segunda temporada do podcast As Astrólogas, onde eu, Roberta Pinto, a Mila Aurora e a Nanda Aranha temos, uma proposta, renovamos os nossos votos, Vocês que estavam aí se perguntando, será que elas voltam ou não voltam? Mentira, ninguém perguntou, mas também, resolvemos renovar os nossos votos pelo compromisso, na verdade, é um compromisso que a gente tem, é um comprometimento de trazer conteúdo, debate astrológico de qualidade para você que gosta de astrologia, que está conhecendo, de repente, astrologia, está procurando conteúdo também, para você que já estuda, para você que já trabalha, é para realmente quem gosta de astrologia e está buscando aprofundar o conhecimento, debater o conhecimento, porque isso faz parte também de todo esse processo de aprendizado. Eu acredito muito que o conhecimento tem poder de transformar as nossas vidas, e dentro da astrologia, tem tanta informação às vezes, tem tanta coisa desencontrada, tem tanta fake news que a gente tem que acabar também, às vezes até, mostrar o que é e o que não é astrologia, mas tudo isso faz parte desse processo aqui. Renovamos o nosso compromisso com você que está nos assistindo aqui pelo nosso canal no YouTube, sempre tem na descrição do vídeo ali os nossos contatos, os nossos arrobas do Instagram, também o nosso e-mail, para você enviar sugestões, sugestões de pautas, também são sempre bem-vindas aqui. Se você está nos escutando também pelo Spotify ou pelas outras plataformas de áudio, também tem na descrição do episódio como você entra em contato conosco. E, para começar essa segunda temporada, porque foi lá em abril de 2023, que, nossa, agora parece que faz muito, muito, muito tempo, né? Como diz aquele filme do Star Wars, A Long Time Ago, in a Galaxy Far Away, três astrólogas se reuniram, a partir de uma pessoa muito especial que está aqui com a gente, que é a nossa convidada desse primeiro episódio da segunda temporada, e decidiram criar esse podcast. Então, agora a gente está celebrando um ano, abrindo essa segunda temporada, convidando a nossa professora, mentora, musa inspiradora da astrologia, a Nene Astro, que, nos uniu por essa causa também, porque antes, todo mundo, tanto eu quanto a Mila, quanto a Nanda, a gente já falou das nossas histórias aqui, a gente já tinha essa busca da astrologia, a gente já estudava de forma autodidata, fazia muitos cursos, lia muitos livros, mas foi no momento em que a gente, fez a mentoria da Neme, que a gente se encontrou realmente nessa questão da profissão astróloga. Porque ser astrólogo, sim, é uma profissão. E como toda sua profissão, tem as suas delícias e os seus desafios. E é justamente esse aqui o tema do nosso episódio, por isso que a gente convidou essa pessoa muito especial para todas nós, que é a Neme Astro. Então, meninas, oficialmente, começou a segunda temporada! E eu quero começar, então, te perguntando, Nene. Bom, hoje em dia, talvez a gente perceba assim, que nunca a gente teve tanto acesso a tanto conhecimento, informação, tem bastante, nas redes sociais, livros, muitas coisas assim ligadas à astrologia, que a gente começa a se deparar e estudar a astrologia não parece ser mais tão difícil, porque você tem acesso a muita informação que até 10, 15, 20, 30 anos atrás a gente não tinha. Mas, ao mesmo tempo, pelo menos é a minha percepção, não sei se as meninas compartilham desse sentimento, se você também compartilha, nunca foi tão complexo explicar o que um astrólogo faz. Talvez essa seja uma das principais desafios, depois a gente fala das delícias, de repente vamos começar pelos desafios da profissão astrólogo, que é justamente desmistificar o que seria um astrólogo. Muitas pessoas podem imaginar um astrólogo como aquela pessoa que adivinha, que tem bola de cristal, que tem um dom divino, e esquecem que boa parte da profissão, assim como qualquer outra profissão, consiste em ralar muito, em estudar muito, em atender muito, em acertar, em errar, em aprender, também com nesses pontos. Então, eu gostaria que você falasse, começasse assim trazendo a sua percepção sobre esse grande desafio que pode ser também de mostrar o que um astrólogo faz e o que um astrólogo não faz, especialmente quando você se comunica ou através do Instagram ou tem novos clientes buscando você, Como você alinha essas expectativas em relação ao seu trabalho? Bem-vinda. Muito obrigada, agradeço o convite, estou muito feliz. Eu acho incrível, bom, você sabe que vocês moram no meu coração, com todo o projeto da mentoria. A gente sempre fala que vocês são as que realmente,
se comprometeram. E aí já vou levar também essa questão da pergunta que você fez, né? Ah, o comprometimento também é importante, o comprometimento com o estudo, porque como a gente sabe, né, como somos geralmente bichinhos de casa nova ligados também ali ao Mercúrio, a gente está sempre estudando e o que eu percebo muito, e como a Roberta colocou também, tem muito material que a gente só teve acesso, que uns 10, 15 anos para cá, inclusive com o projeto HiScience, teve a astrologia clássica também, né, ela tem digamos, uma posição hoje, né, que tá forte, que é bem interessante. Tem muita informação na internet, e isso é ótimo, porém, como todo excesso, né, dá aquela confusão. E o que eu sempre parto do princípio a gente tem que respeitar o fundamento, né? Então, a astrologia ela tem um fundamento que não muda. Ela é um relógio. Então, como um relógio, a gente tem um ancoramento, a gente tem uma convenção feita lá milênios atrás. E a maioria do que é realmente propagado em astrologia, na questão mais popular, é uma astrologia baseada em signo, que a gente já sabe que não, signo é um pontinho no mapa, tem um monte de coisa para a gente avaliar. E eu acho que a grande dificuldade que a gente tem, tanto na transmissão do conhecimento, né, da informação, é que é muito difícil você simplificar algo que é complexo, porque a astrologia ela não é difícil, ela tem um parâmetro, ela tem um fundamento, e como uma metodologia, ela tem que ser replicável. Eu tenho que ter um método, eu tenho que ter esse fundamento, eu vou replicar, a Roberta vai replicar, a Mila vai replicar, a Nanda vai replicar, e a gente tem que chegar no denominador comum. A maneira como a gente comunica isso, ok, mas eu tenho que chegar naquele ponto, né? Porque é uma metodologia, senão cada um cria sua própria astrologia. E aí vem a grande questão, né? Que é, para mim, uma grande discussão e que fere muito, né? É, que é a distorção, às vezes, de um fundamento. A astrologia tem esse fundamento, é a visibilidade da luz, né? A gente tem espelhamento, a gente tem vários pontos lá na base. Então, eu acho que a grande dificuldade é filtrar na questão do conhecimento, né? E a gente vai aprendendo, né? Então, lá atrás, 20, eu tô com 44, né? Mas lá 20 anos atrás, eu aprendi tudo com o zodíaco natural. E hoje eu sou aquela, não, se você gosta de preditivas, não use o zodíaco natural, né? Então, tem muita informação que a gente também tem que saber como que a gente utiliza, né? E isso é uma grande dificuldade. Por exemplo, em redes sociais, e que é uma ferramenta incrível, ao mesmo tempo, você não tem como falar um negócio muito complexo. E é muito difícil, porque você, querendo falar astrologia fora de signologia, dá tilts. Porque astrologia não é sobre signos, né? E eu acho que essa questão, pelo menos para mim, tá? A maior dificuldade é essa, né? De transmitir um conhecimento que tenha uma base, que respeite o fundamento, mas que a pessoa que também está lá do outro lado, que não sabe muita coisa, entenda. É um desafio. Por exemplo, nos atendimentos, hoje não mais, porque a maioria das pessoas que vem fazer atendimento comigo já me conhece, já está lá no Instagram seguindo há tempo, já entende a maneira como, né, os mercúrios que eu falo, como o meu mercúrio passa uma informação, então se conecta bem. Mas era muito comum antigamente as pessoas virem com essa ideia de que astrologia é adivinhação, né? Então, assim, Sim. ó, baixou aqui, eu vou falar para você o que você tem que fazer. Então, a isenção da responsabilidade do outro, né? Então Saturno está jogando raios mágicos e por isso que a minha vida está travada. Não, meu filho, Saturno nem está aí para você. Saturno é um planeta, ele é um ponteiro dentro de uma convenção de um relógio astrológico ancorado em ciclos naturais há 6.000 anos, né? Então, essa questão, se você tem, por exemplo, eu sempre dou aquele exemplo do relógio, né? Eu gosto muito de fazer uma certa introdução quando eu faço um atendimento, quando a pessoa vem a primeira vez, porque eu não sei se ela já fez um mapa, se ela entende um pouco, se ela não entende nada. Qual foi a interpretação que foi dada? Às vezes a pessoa ela vem de uma outra linha, né? Isso é outra coisa também. A astrologia tem um fundamento, mas ela tem várias escolas ao longo do pensamento da humanidade, né? Então, quando a gente estava lá com os gregos era uma coisa, depois a parte mais medieval, a parte mais moderna, né? Que ela tem uma pegada mais terapêutica. Então, às vezes eu vou falar de uma maneira que a pessoa ela nunca ouviu daquela maneira. Ela ouviu, de repente, dentro de um processo mais terapêutico, ok, né? Mas eu gosto de dar, eu brinco, aí pegar o nosso da nossa época corporativa, meninas, alinhar as expectativas. Né? Então, eu vou falando, eu falo, ó, você entende que é um relógio? Então, todo dia vai ter um meio-dia, né? Isso é um momento propício para você almoçar. É o sol que está mandando raios mágicos e fazendo você ficar com fome? Não, é porque temos uma convenção. É mais ou menos isso. Então, eu gosto dessa explicação porque eu percebo que, isso mais antigamente, as pessoas vinham com um olhar um pouco fantasioso da vida. Né? Como se a pessoa vai fazer uma leitura para mim, ela vai resolver todos os meus problemas, porque ela vai dizer exatamente, ó, aqui é assim, vai acontecer tal coisa, você só precisa fazer isso Uhum. e
puf, tudo melhora. Ah, se fosse assim, a gente que é astróloga com o nosso mapa ia ser lindo, né? Não ia ter problema nenhum. Maravilhoso. Então, eu acho que esse alinhamento de percepção, e eu particularmente acho muito legal quando eu faço mapa para as pessoas que entendem um pouquinho e que têm esse comprometimento de observar, por exemplo, no mapa do ano, né, que é o mapa preditivo. Tem pessoas que é maravilhoso, a pessoa ela pega aquilo e ela vai acompanhando. Olha, tal coisa aconteceu, mas num contexto um pouco diferente do que você falou, porque aconteceu tal coisa, eu decidi tal coisa. É um processo de autoconhecimento, e aí um autoconhecimento prático, que não é só também, o outro desafio, Roberto, que eu vejo é, as pessoas, elas só querem saber o que elas gostariam de ter, né? Então, assim, você tira, né, todo o contexto de Saturno, mas você só vê que você tem um Júpiter lá, e aí a vida é linda. Aí acontece alguma coisa, ó, viu? Astrologia não funciona. Não, é porque você não está mensurando com toda a complexidade que ela tem, né? Eu acho que esses pontos de alinhamento, eu acredito que está melhorando muito, mas é óbvio que a maior parte do conhecimento, né, principalmente na internet, é esse conhecimento rápido, palatável, fácil de digerir, né? Ah, eu sou leonina, então adoro aparecer, você é virginiano, então você é certinho. Aí você conhece uma pessoa que não tem nada disso e diz, ó, viu, astrologia não funciona. Né? Será que não funciona? A gente que não está respeitando o método e o fundamento, né? Eu Acho vejo que é mais ou menos muito. assim. Ui, desculpa. Não, Não, pode falar. desculpa, Mila. Essa questão que eu uso muito logo na introdução também do meu atendimento é sobre o sol, porque a pessoa vem com essa questão, porque eu sou aquariana, porque eu sou leonina, porque eu sou virginiana. E geralmente a pessoa só tem o sol lá no signo e tem um ascendente recheado e tal. Eu falo, vamos começar pelo ascendente, porque você é o seu ascendente. Aí dou toda a explicação, falo, olha, era muito fácil vender astrologia através do sol, porque o sol todo mundo sabe qual é, não precisa de calcular um mapa para saber o sol. Aí já dá aquela contextualizada, né? Porque isso do sol e é engraçado, às vezes, eu estava lendo um mapa essa semana, aí eu falei, que interessante, porque aí você tem o escorpião na casa dos relacionamentos. Ai, meu namorado é escorpião. Aí eu falei, Sempre isso. tá, tudo Exato. bem. Então funciona, viu? Aí eu falei, tá, tudo bem. E outra coisa também que aconteceu essa semana de você falar 1h30 para a pessoa, aí depois ela te manda uma mensagem. Ela só pegou um ponto do que você falou. Isso Total, acontece muito. total. Muito, muito, Aí eu falei, mas eu muito. falei tanta coisa importante para você, mais sério do que isso, não se pega nisso. Bicho, Ai, e mas o que se que eu faço? Eu falei, tocar, e se assiste de tocar no novo a conteúdo, gravação. e se falar de filho, lascou. Parece que dá um boot assim na pessoa, ela não pega mais nada, ela vai ficar presa na questão do filho. Se você disser assim, ó, uma possibilidade aqui, cuidar da saúde, pronto. Vai acontecer. Pronto, a Mas aí pessoa eu já. entendo. Bom, essa é uma pergunta Eu então falo. É por interessante que isso eu que eu digo, ó, não falo de filho. vou colocar essa pergunta na roda aqui, então, né? Vou jogar isso aqui. A questão da ética astrológica. Só porque a gente enxerga tudo dentro de um mapa, a gente precisa comunicar tudo que a gente está enxergando? Ou depende, né? A resposta geralmente para a astrologia sempre depende. Depende do cliente, depende da idade do cliente. Particularmente, eu vejo que quanto mais jovem a pessoa é, mais expectativa ela tem em relação aos acontecimentos, né? Às vezes relacionamentos, filhos, casamento, profissão, porque ela ainda não viveu todas aquelas experiências, né? Até eu li há um tempo atrás, eu acho que foi até num artigo do Brennan, do Chris Brennan, dizendo que antigamente os astrólogos não faziam mapas de pessoas que não tinham passado pelo menos pelo primeiro retorno de Saturno, porque não tinham o entendimento, não tinha vivido aquele clash saturnino ali, aquela volta, né, dizendo assim, né, tem um processo de amadurecimento aqui para entender algumas coisas, até para entender também as responsabilidades da vida. Como que vocês enxergam isso, né? Se vem alguém com muitas expectativas, ou então ao contrário, a pessoa já passou por tanta coisa, ela já tomou tanta porrada na vida, e aí ela está querendo enxergar uma luz no fim do túnel, assim, e você percebe, olha, de repente as coisas são como elas são. Como é que vocês trazem isso, né, dentro de um atendimento? Cara, isso é muito interessante, porque é aquela pergunta de milhões, né? E eu tive há muitos milênios atrás, né? Eu nem morava no Brasil ainda. Eu tive um professor que ele era muito legal, ele era um velhinho. E ele também, ele tinha essa coisa. Eu não faço mapas para as pessoas que não passaram pelo retorno de Saturno. E ele era muito incisivo, assim, sabe? E eu tinha 20 e poucos, e eu queria fazer mapa com ele, né? Falou, não vou fazer mapa contigo. Assim, sabe aquela coisa bem assim?
Não, só faltou me dizer assim, minha filha, vai viver, você nem passou pelo seu retorno de Saturno ainda. E na época eu fiquei, ai, que absurdo. Hoje, no auge dos meus 44, eu entendo. Eu Eu também. entendo como astrólogo, eu entendo como perspectiva de vida também, né? E ele era fantástico porque ele também, além disso, que era uma coisa, ele era ateu. E também tem essa discussão, né? Que a astrologia, por ser algo, digamos, muita gente coloca como divino, que ela não poderia ser profanada e que você tem que acreditar em alguma coisa. E ele é totalmente ateu. Eu acho que é por isso que eu tenho uma visão muito prática, porque eu fiz muito com ele, né? Mas, enfim, aí essa questão da... Isso é uma coisa que eu me questionava muito, eu conversei com várias pessoas e não, de novo, cada pessoa vê de uma maneira diferente, né? Ontem, inclusive, na aula do curso de preditivas, a gente fez o mapa da Luana Piovani, né? E eu Ai, levei esse questionamento, porque ela tinha uma quadratura aplicativa de Lua em debilidade com Saturno em debilidade. E a gente sabe que isso é um indicador, às vezes, né, de um aborto espontâneo, algo que ela teve. Realmente, quando ativou ali, na quadratura do Saturno, teve um aborto espontâneo. E aí eu levei esse questionamento. Se fosse uma pessoa lá nos seus 20 anos, que ainda não passou por essa experiência, você vai falar dessa possibilidade? Porque assim, você vai colocar caraminhola na cabeça de uma menina, de uma possibilidade. Porque outra coisa, né? Astrologia não é um igual a um. É um igual a infinitas possibilidades, né? Essa é uma possibilidade de uma quadratura Lua-Saturno. Existem outras, né? Tem questões com a relação com a mãe. De repente a pessoa não quer ter filhos também, então tudo depende. Aí quando a gente fala tudo depende, é que pega, né? Ah, então não, né? Se tudo depende, não adianta nem fazer mapa. Não, porque depende de contexto, né? E eu, particularmente hoje, qual é a minha visão? Tá, hoje, posso mudar, não sei, né? Estamos sempre em mudança. Depende da idade da pessoa, tá? Uma menina de 18, 20 anos, eu não vou falar com essas. Eu vou dizer assim, cuida bastante da sua saúde, né? Vou colocar, mas de uma maneira um pouco mais suave na comunicação. Óbvio que se eu já pegar essa pessoa, por exemplo, com 50 e tantos anos, ela já passou pelas experiências, aí eu gosto de dar data. O que que aconteceu nesse período? Teve alguma questão? Você engravidou? Teve alguma questão com filhos? Para ancorar ela no tempo. E aí é muito interessante, porque aí você vê que a astrologia é verificável, né? Com fatos, com acontecimentos, né? E eu tive uma experiência também essa semana, fiz um mapa, e aí veio uma pessoa que ela já estava lá com seus 60. E sabe aqueles. Eu até falei hoje nos stories, tapa na cara para mim, porque eu estava com 44, me questionando muito da vida. Nossa, o que mais, né? Poxa, e tal. Ela revolucionou a vida dela. E a gente sabe que nesse momento, né, a gente está gravando aqui em março de 2024, 24 a 25, a gente tem muita coisa mutável. E mutável é o final, né, das estações, é o ciclo de movimento. E no mapa dela pegava, né? Só que aí você faz um mapa para uma pessoa de 60 anos, o que poderia mudar uma pessoa que já fez tanta coisa na vida, né? Que geralmente a gente percebe assim, poxa, é mais do mesmo e tal. Ela revolucionou, ela foi estudar, ela assim, sabe aquela é pessoa que eu disse, legal. meu Deus, você é um exemplo para mim, sabe? Eu vou pegar esse atendimento como exemplo. E mudou, e agora está achando uma profissão e está achando o lugar dela. Ela falou que ela nunca se sentiu tão realizada, como se ela finalmente tivesse encontrado o eixo dela. É aqui. Poxa, com 60 e poucos anos. Isso é incrível. E estava, claro, no mapa. Aí eu levo uma outra questão que eu particularmente vejo esse mapa então como uma novela. Às vezes a gente está num capítulo. Eu estou com 44 anos, eu estou no capítulo 44, às vezes de uma novela que vai se desenrolar por 100 capítulos, não sei, dizem que a gente vai ver até os 100 e poucos, né? Sei não. Mas aí Ai, é isso também. Às vezes a gente está vivendo aqui e a gente já quer saber lá. E tem coisas que precisam de contextos. A gente vai precisar da decisão que a gente toma ou que a gente não toma, né? eu sempre falo, olha, Então, para chegar no degrau 15, você vai ter que passar pelo 10, não tem jeito, Exato. não tem então, conversa. só essa pergunta, ou essa semana, exatamente essa semana, eu atendi um caso bem específico. Ela também tem na faixa dos 50, não vou lembrar, mas olha só, o pai teve câncer, descobriu um câncer no pai ano passado, o marido descobriu câncer esse ano, e ela dependia financeiramente do pai e do marido, ela nunca trabalhou. E aí ela chegou para mim e estava bem ativado também a área ali de doenças de saúde, nas seias, o corpo dela. E eu disse assim, olha, tome muito cuidado com a sua saúde e tal. E ela fez assim, Mila, eu preciso saber por que eu preciso ir atrás de uma fonte financeira, eu não tenho dinheiro. E aí é uma outra história, porque aí é o seu objetivo de leitura, ela está pedindo, né? Ela está querendo Exato. ela tá querendo um cenário sobre aquilo. E aí eu digo, bom, então olha, é isso, isso e isso, e aí ela está se movimentando para correr atrás de nunca trabalhou na vida, é outro cenário.
né? Sim. Quase 50 anos e tal. Agora, de fato, quando chega a 20, 30, eu nem falo, nem olho isso, porque a pessoa vai criar mil coisas. E como você fala, né, Neme, a gente é muito hollywoodiano, então a gente já pensa no pior dos piores dos piores. Então, nem falo. Só desculpa, Rubens, não sei se você ia falar. Essa semana eu fiz um negócio que foi muito interessante, mostrando como realmente é o escopo de uma vida toda. Eu faço aqueles pockets, né? Que é uma análise muito rápida do mapa. E eu fiz a análise da menina, eu geralmente falo muito dos direcionamentos das casas, né? Do que os planetas trazem, porque é rápido. E agora eu coloquei a profecção. E aí eu falei tudo, ela falou: Meu Deus, você leu o meu caderninho de projetos? Aí eu falei, não, eu só fiz uma leitura rápida da sua promessa de vida. Porque ela estava justamente na profecção de câncer com Lua, e ela está numa fase justamente de mudança para a promessa de vida dela, entendeu? Aí ela ficou assim, eu falei, não, é porque tá tudo aí. Só que eu não sei qual é o teu corte anterior, eu estou dando uma visão geral. Aí eu falei, achei isso bem interessante. Eu falei, realmente, a gente vê o escopo de uma vida inteira, né? E é interessante Ô, também quando Neme, a e gente sabe olha uma para coisa? trás, quando a gente olha para trás, né, e a gente vai pegando o nosso próprio mapa de exemplo, o mapa de pessoas que a gente Sim. conhece, Nossa, a gente vai total. vendo também a nossa história, porque às vezes é muito fácil assim, você olha para trás, é fácil olhar o que já aconteceu, porque você confirma no mapa. Às vezes o mais complicado é realmente você trazer as possibilidades futuras, porque isso vai depender do contexto de cada um e das escolhas que a pessoa está fazendo, de como que ela está Claro. extraindo o melhor do mapa dela. Mas quando a gente pensa na narrativa da nossa vida, e eu gosto de fazer isso, e eu fiz esses tempos também essa experiência com uma mentorada que eu tenho utilizando a Firdária. A gente pegou, né, os capítulos ali da Firdária, do mapa dela, e olhou juntas, porque era uma técnica que ela não usava, que ela não explorava tanto, que ela estava aprendendo, conhecendo melhor. Eu disse, não, então vamos pegar o seu mapa e vamos ver quais são os capítulos aqui da sua Firdária. Vamos ver tudo que já aconteceu. Vamos olhar para trás, para depois olhar agora para frente quando você entra numa Firdária de Saturno. E Firdária de Saturno, né? Em mapas diurnos, a gente sabe, né, Nelly? Estamos vivendo nesse momento, acho que a Estou Mila vivendo. também, né? Vivendo uma Firdária de Saturno, né? Eu 3 nasci de aqui, noite. já passou. Já Aí, né, passou. parabéns, sobrevivendo. Agora, ainda falando sobre os desafios, né, incluindo também esse tema da ética, o que é que eu percebo hoje? É o cuidado que a gente tem na palavra, na comunicação, como a gente fala, e isso cansa muito, é muito exaustivo, porque você tem que saber como fala, porque a pessoa vai entender uma outra coisa. Teve um caso que eu peguei, gente, que isso me marcou muito, que era, a pessoa tinha um sonho de ser mãe, e aí quando eu abri, ela casada, e aí quando eu abri ali, né, o ano, entendendo tudo, eu fiz assim, gente, olha, tá muito favorável para você ser mãe esse ano e tal, e pá. Só que eu não estava entendendo, porque tinha um pontinho ali também dizendo de questão de separação com o marido. E aí eu peguei e disse assim, mas vocês estão pensando? Ela, não, a gente está super pensando, falando esse ano, bababá. E eu, poxa, tá, eu nunca ia imaginar que ia se separar, trair, nunca. Eu estava olhando para a questão do filho. E aí, menino, depois de 5 meses, ela me manda mensagem dizendo que descobriu que o marido traiu e que ela se separou. Ela me mandou mensagem desesperada, porque ela achava, como eu tinha falado, que a janelinha estava favorável, o que é que ela estava entendendo? Que era a única oportunidade dela ter filho. Olha que coisa! E aí ela estava pensando em voltar para o cara para ter filho. Olha que loucura isso. Aí eu disse, mulher, não, para tudo. E aí ela disse, ai, Mila, mas é porque você disse que a janela está favorável agora. Eu disse, não, vai se repetir esse movimento e outros. Você não precisa voltar para o cara para ter filho. Então, é muito cuidado com o que a gente fala, porque a pessoa, ela entende outra coisa, né? Sim. E a comunicação é isso, né? A gente passa a mensagem, mas a interpretação, né? E de novo, como a Nanda falou, às vezes a pessoa ela tá tão focada num assunto que a gente falou Exato. outras coisas, mas ela só vai olhar para aquilo, sabe? E aquilo que é importante. Por exemplo, o meu foco é ter um filho esse ano, né? Ou às vezes até, por exemplo, já acontece várias vezes, né? A pessoa tá num momento de tensão no relacionamento. Tem um monte de outras coisas acontecendo no mapa, né? E aí a pessoa ela só vai e ela vai interpretar tudo com base naquele foco, né?
Aí é E complicado. assim, eu tô vendo, eu também já fui essa cliente, né? Eu já fui Assim, essa que cliente. nós todas, né? A gente Quem não, eu nunca, sempre né? falo, não é que a gente está apontando o dedo, porque a gente tem 3 pra gente. A gente está falando que esse é um contexto que acontece Exato, eu muito onde adorei nós isso que você estamos falou. Eu inseridas. sou essa pessoa. Mas eu tenho uma cliente que ela voltou esse ano e aí voltou e falou: Eu tô grávida. Só que a vida dela tava um caos. Eu falei: Gente, eu não falei isso para ela? Dessa possibilidade? Porque eu sempre vejo isso para uma mulher. Aquela janelinha até para falar: Olha, se você não quiser, se proteja, porque pode ser É, um ano que está mais favorável. Sempre vejo isso. Aí ela falou: Ah, você falou, mas eu nem. Tipo assim, ela não. Isso foi uma coisa que para ela não prestou passou batido. atenção. Sim. Tá aí. É. Aconteceu. E essa é a questão Oni- dos mercúrios, né? Uma coisa que eu Exato. aprendi com o tempo e justamente para evitar isso, a primeira coisa que eu faço quando eu abro um mapa, eu olho assim, onde é que é o Mercúrio dessa pessoa? Como é que esse Mercúrio conversa com o meu Mercúrio? Porque o meu Mercúrio, ele tem um jeito de comunicar que eu não me dou conta muitas vezes. E daí eu recebo, isso é história da minha vida, né? Esse feedback de amigos, de pessoas. Não, aquilo que você falou, as pessoas lembram às vezes do que eu falo. Ah, o que eu falei há 10 anos atrás, há 15 anos atrás. Eu tenho um amigo que diz assim: não, porque eu lembro aquela vez quando a gente trabalhava junto na rádio tal, tu disse tal coisa. E eu, meu, eu disse isso. Eu realmente, parece uma frase minha, eu realmente devo ter dito isso. Mas para ele foi marcante. Então, como é aquele Mercúrio fixo, né, de fogo, né, o Mercúrio de Leão, então as pessoas prestam atenção no que tu fala. Aí eu, opa, peraí, então dependendo da pessoa, o Mercúrio dela tem uma outra sensibilidade ali, dependendo da forma como eu expressar, se eu me empolgar demais ou falar do meu jeito que é natural, a pessoa pode achar que eu estou dizendo para ela fazer aquilo. E eu não estou dizendo. Exato. Né? Então, às vezes eu vejo muito isso, mas parece que eu estou dizendo que é para a pessoa fazer. Não, eu não estou. Então, eu tento, assim, me tirar um pouco da equação de vez em quando e pensar como que aquela pessoa gostaria de escutar tal informação. E esse exercício, às vezes, é um pouquinho cansativo, mas acaba sendo depois, assim, tirando um pouco desse ruído que pode aparecer, né, em alguns momentos, assim, porque a gente também não diz o que a pessoa tem que fazer, né? A gente está só trazendo Sim, clareza a partir das Sim, sim. informações que a gente encontra no mapa. Então, o mapa é para ir clareando, né? Para ir mostrando o caminho. E outra coisa, às vezes a gente usa às vezes a palavra, né? Eu uso essa palavra também, direcionamento. Direcionamento também. enquanto rota, enquanto caminho, mas não é uma direção que eu estou apontando para vocês, assim, você tem que fazer tal coisa. Eu não estou dirigindo a sua vida, eu estou mostrando um direcionamento, uma rota, um caminho. E esse caminho, como é que ele está? Ele está mais obstruído em alguns pontos, tem pontos de apoio para você traçar esse caminho, tem partes desse caminho e rotas que você está realmente sozinho, né? Que é você consigo mesmo, assim. Em outros pontos você pode ter apoio de pessoas, né? De outras áreas. Então é sobre isso, não é assim dizer direcionamento como se fosse é assim que você tem que viver a sua vida e acabou. Então acho que isso também é uma coisa importante de lembrar, né? E Não, sabe qual é a pergunta que vem depois desse, de mostrar o direcionamento? É dizer, mas vai dar certo? Ah, eu vou dizer, bicho, depende, tu vai se comprometer com o caminho, porque depende de tu. Eu não sei como é que eu vou dizer que vai dar certo se tu não acorda para trabalhar. Não sei se vai dar certo. Mas é bem essa é a pergunta que vem. Mas vai dar certo assim, É. né? Não tem como você saber. A pessoa vem, né? Certo assim, né? Tipo, eu vou ganhar dinheiro? Eu disse, não sei. Você vai se comprometer para ganhar dinheiro? não, eu Mas acho é, isso muito assim, e vai dar certo, tipo, essa menina da gravidez, se ela tivesse me perguntado lá, vai dar certo? Vai, você vai engravidar, né? Tipo, você tem chance de engravidar. E aí, deu certo? Deu certo. Para a vida dela que não foi bom, naquele momento, não. Mas não tem como eu dizer, eu exatamente. estava falando daquele ano, essa possibilidade existe. E a outra é quando a pessoa fala, tá, mas e aí, o que que eu faço? Eu falo, a decisão é sua. A astrologia vai te indicar as possibilidades, mas a decisão é toda sua. Não vou É. decidir por você. Aí também já deixo claro, se você está esperando isso, você está consultando a Ou técnica então, errada. ou então é tipo assim, tá, mas como é que eu faço para mudar esse padrão? Eu faço, menina, se tu souber, me conta. Me conta. Aí é a pergunta de 1 milhão também nessa, né? Se tu souber, me conta, porque eu tô atrás dessa resposta.
Agora, delícias, É, Neme, né? Qual é a maior satisfação que tu tem trabalhando enquanto astróloga nessa profissão, assim, né? Que você escolheu, que foi um processo também que partiu de muito amadurecimento. Você já contou a sua história várias vezes, né? Que era realmente transformar um hobby em trabalho, uma transição de carreira que leva tempo. Então, todas nós aqui passamos por transições de carreira, mas é também um ponto de satisfação pessoal quando você pensa, nossa, é isso, né? Você se dá conta que você está fazendo aquilo que você realmente gosta de fazer. Então, quais são assim quais são as delícias, né? As delícias, né? Os pontos gostosos de ser uma astróloga e viver de astrologia, assim, né? Até para quem está nos escutando agora, quem está nos assistindo e está pensando, né, em ter esse caminho também, essa profissão, é uma profissão que, como toda outra, tem vários desafios, mas também tem os seus lados muito bons, né? sim. E para te responder essa pergunta, eu vou voltar um pouquinho, porque a Nessa até colocando com o que a Camila falou. Quando eu, né, assim, eu sempre gostei, sempre estudei, aquelas coisas que todo mundo começa, né, os almanacs, pegava os livros e lá. Mas eu sempre fiz os cursos, assim, com aquela coisa, assim, não, para autoconhecimento, né? Eu trabalhava, né, e eu gostava, mas, tipo, ninguém nem sabia. Na minha roda de amigos, eu não tenho ninguém do meu meio que se interesse minimamente. Então, eu nunca conversei com ninguém sobre isso, era uma coisa muito minha, né? E aí eu lembro que quando começou, a gente é antiga, né? Quando começou esse advento de redes sociais com o famoso Orkut, 2004. Eu Eu lembro. lembro que eu fui nas comunidades e eu falei, nossa, agora eu posso poder conversar com pessoas, ou pelo menos ver fórum, né? Porque eu via muito fórum e coisa, mas era muito rústico ainda, né? E, né, começou a interagir, tá? Mas, de novo, continuei trabalhando, né? E quando eu fazia cursos, porque, imagina, eu tenho aquele styling de casa 9, né? Aí todo professor olhava e falou, não, você não vai trabalhar com astrologia? Eu falava assim, eu? Não, imagina, eu astróloga, não, nada a ver. Olha como, por isso que eu falo, quando a gente está até lendo o mapa para alguém, né? A história do capítulo que você está vivendo. Às vezes você tem Sim. um potencial lá na frente que você não está enxergando ainda, porque você não está maduro para aquilo, né? E, claro, e depois, claro, teve todo um processo de transição. O que eu acho muito das delícias hoje, né? É, vou fazer mais um parênteses. Quando eu estava na pós-graduação, fizeram um sorteio do livro da Marta Gabriel, que era de marketing digital, né? E eu nunca ganho nada, né? Ganhei o tal do livro. E aí ela fez uma pergunta assim, ela falou, o que que vocês fariam se vocês não precisassem assim se preocupar em ganhar dinheiro? Se não se você tirasse a métrica financeira, o que que você diria? Nossa, isso aqui eu faria, sabe, sem pensar. Aí eu, com meu arzinho que eu sei, né, leonina, né, debochadinho com ascendente em Sagitário, eu falei, se fosse assim, é só ficar lendo, estudando sobre astrologia, viajando o mundo, é muito fácil, não tem nada a ver, né? A resposta estava ali, né? Ela estava certa, eu que estava errada, mas enfim. Aí isso foi muitos anos antes, né? Aí, quando eu comecei o processo de transição, teve duas coisas muito importantes para a minha vida também, né? Isso eu sempre falo. A astrologia me tirou de uma bolha, sabe? Quando você Sim. faz um atendimento, né? E você entende muito a perspectiva, não só de onde a pessoa está inserida, dos fatos que acontecem com ela, de como ela percebe, às vezes, uma situação que você perceberia de outra maneira. Isso te tira um véu. É, por exemplo, uma coisa que para mim eu confesso que me surpreende, a gente sempre sabe, eu sempre leio, mas, por exemplo, tem A situações de gente conversa. abuso que você Uhum. vê claramente no mapa. E a quantidade, assim, numa fase infantil ou pré-adolescente, ali com pessoas próximas, eu falei, caramba, cara! E tem coisas que as pessoas, assim, ela às vezes nem fala para você, tem pessoas que só foram realmente falar depois de 3 anos lendo o mapa comigo, porque é uma coisa muito, muito pesada para ela, sabe? Então, assim, essa coisa é uma delícia no sentido assim, cara, existe um mundo que realmente acontece e te dá uma percepção, um amadurecimento enquanto pessoa e também de Muito. entender muito de como os outros reagem, porque as pessoas elas reagem às situações às vezes de uma maneira completamente diferente, ou até interpretam, né? Como eu tenho Mercúrio igual da Roberta, interpretam diferente do que você interpretaria um fato, né? Então tem essa delícia, entre aspas, de você entender eu acho que essa dinâmica que o ser humano está De envolvido ter mais e que cada empatia, né? pessoa é um universo à parte, cada mapa é uma história, sabe, que se conta, né? E o que eu acho muito legal, principalmente quando você mais duas coisas que eu acho muito bacana nas delícias, né? Em relação aos atendimentos, né? Tem pessoas que acabam fazendo mapa contigo por tanto tempo que é muito legal você ver que a pessoa ela começou aqui,
às vezes com um monte de inquietação, e você fala, olha, vai demorar, mas aqui, às vezes são, sei lá, um ciclo de Saturno, 2 anos e meio depois, né? Já aconteceu. É só aqui que vai trabalhar isso aqui. Então, não adianta você ficar ansioso e colocando calma, né? E aí, quando chega aqui, quando passa, é muito legal, porque você vê até a transformação e a mudança da pessoa em relação a uma coisa que para ela era muito inquietante aqui. Quando ela chega com esse amadurecimento, ela diz, nossa, Nemi, pois é, né? Nem era para tanto. Então, tem um amadurecimento que você acompanha que é muito legal, sabe? Fora os atendimentos que eu brinco que são os tapinhas de luva para a gente, né? Tem coisa que aparece e diz assim, mas meu Deus do céu, isso é pecado para mim, senhor? O legal, por exemplo, também do entendimento astrológico, e aí já numa questão de conhecimento, né? Da questão simbólica, né? Aqui acho que, pelo menos a Roberta também, a questão da. Eu vejo muito ligado à semiótica, né? A gente está inserido num mundo que é simbólico. E a gente tem a astrologia como um ancoramento de tempo. Então, se você respeita esse fundamento, esse relógio, você vê claramente as coisas se desenvolvendo Sim. tanto na sua vida, na vida das pessoas, né, com quem você se relaciona, no mundo, né? Então, em astrologia mundial. E isso é muito interessante, porque, por exemplo, imagina que você se relaciona, né? E não estou falando só de relacionamento amoroso, casamento, mas, poxa, filhos, você pode ajudar no desenvolvimento do seu filho, entendendo, por exemplo, às vezes a gente, como mãe, morre de medo, né? Ai, vai ter uma tensão, né? Mas, poxa, Eu se não você tem olho. aquele conhecimento, você já entende até junto com o mapa como amparar, como auxiliar, como fazer vencer os obstáculos que todo ser humano tem, inclusive os nossos mini-humanos, né? Pode auxiliar muito nas relações. Só que assim, as dores e as delícias, né? Vou fazer um parênteses também, que eu sempre faço com os alunos. A gente se acha muito evoluída, né? Titia aqui também se acha super evoluída. Mas tem coisas também que, mesmo você sabendo de um contexto, quando acontece, a gente parece que esquece tudo, né? Não, chega! É o Então, apagão, o eclipse. acontece também, né? Eclipses e tal. Então, para também, quando a gente está ali com o nosso mapa, entender que, por mais que você tenha informação, a gente é humano. Tem horas que mostra derrapagem, a gente não vai conseguir evitar, né? Natural. E aí a Eu gente sou depois só faz zero uma. evoluída pro meu mapa. Todo mundo sabe Eu disso. também, mas é que a gente, né? Mas é por quê? Porque as pessoas têm a visão de que se você é astrólogo, se você trabalha com esses conhecimentos milenares, assim, a primeira coisa que me perguntaram quando eu realmente abri, olha, vou trabalhar com a astrologia das pessoas próximas você vai colocar um turbante e vai ir na Praça da Sé? Lemar a mão das pessoas? É por Não. isso que eu fiz aquela É isso. primeira pergunta, né? Porque uma das Mas é a coisas visão. que eu vejo é que as pessoas tem que desmistificar muito ainda do que as pessoas imaginam quando você fala que você é astrólogo. Imagina você indo preencher agora, por exemplo, sei lá, um financiamento na Caixa para comprar uma casa. Você vai botar ali, profissão astróloga. Vão olhar para você, mas cadê o turbante? Cadê a bola de Uhum, cristal? Cadê, sei lá, a saia cheia de lua e exato. estrela, né? Os cristais do Olha, Então, os bolso. cristais, eu, né? eu Ou lembro então, que eu chega um tinha. incenso já, tudo bem, né? Eu, A gente também gosta A dessas gente coisas, gosta, mas mas isso elas não não tem nada a ver. fazem parte da profissão astrologia, não são coisas diferentes. eu tinha essa visão também, esse preconceito. É um pré, né? Que você imagina que a pessoa é. Eu lembro que na minha primeira conversa com a Neme da mentoria, eu falei, ô Neme, eu não sei se esse negócio vai dar certo, porque olha, eu odeio incenso, eu nunca botei uma maçã para um gnomo, Eu eu não lembro dessa tenho nada a conversa. ver com cristal, eu odeio tudo isso, mas eu adoro astrologia. Ela começou a rir. Adorei, Nanda, Ah, sinceridade total. Não sei se eu nem me lembro. Eu lembro, ela falou, tá, Fernanda, mas você não tem que gostar de nada disso, você é astróloga. Gente, que doido. ah, Mas eu acho que essa é uma delícia, assim mesmo, é a gente ter essa sensação, porque é a sensação, né, de compreender a mecânica da vida, de exato. compreender esse ritmo da vida e entender realmente que é uma qualidade de tempo. Vai passar, o tal do vai passar que falam para a gente antigamente, né, antes de ser astróloga, mudou a concepção. No meu caso, é tipo, realmente é uma qualidade que a gente tem que lidar com isso. Vai ser uma travessia, mas vai passar, a gente vai sair ali do outro lado, né? Então, a astrologia ela me deu
essa sensação de entender essa mecânica, que é uma coisa muito, a gente acha que é uma coisa muito, por isso que eu digo que é uma sensação, porque a vida é muito complexa, mas dá essa calma, esse acalento. E eu acho que a gente, como bichinho de casa nova, a gente busca essas respostas, né? A gente sempre procurou essas respostas sobre o que é a vida, por que estamos aqui, para quê, quando, onde. Então, acho que a astrologia me dá essa sensação, sabe? De estar entendendo essa dinâmica. É como se fosse, agora, né, todo mundo tem a mesma idade aqui, tá no mesmo patamar, então, entregando a idade total. Eu sou mais Lembra, velha. lembra aqueles comerciais dos anos 90? Não é magia, é tecnologia, né? Eu acho que era alguma coisa, Sim. se era feiticeira que vendia alguma coisa nesse Uhum. sentido, sei lá, era Amber Vision, alguma coisa assim, meias Vivarina, alguma coisa era, não é magia, é tecnologia. Então eu vejo muito a astrologia como essa tecnologia, né, no sentido de esse conhecimento que você consegue compreender a qualidade do tempo e se situar nesse tempo. Que o mais difícil para a gente, enquanto ser humano, vivendo todos os desafios que a gente tem aqui na nossa vida, todas as casas acontecem ao mesmo tempo, a gente, não, agora eu vou viver só a parte da carreira, agora eu vou me dedicar só à família. Não, é tudo junto, né? É É o tudo mapa junto. todo o tempo. Claro, com alguns momentos que coisas estão mais latentes, que existem pautas mais quentes na nossa vida. Mas então é justamente a astrologia, ela ajuda você a se situar nesse tempo, a entender, não, peraí, o que já aconteceu, né? Da onde é que eu venho, né? O que já passou, né? Aonde é que eu estou agora? Qual é o meu momento? E para onde que eu posso ir a partir dos caminhos que eu escolho manifestar, das decisões que eu tomo na minha vida que estão alinhadas comigo, né? Com o meu mapa. É o que eu falo sempre, assim, que é a minha frase que eu utilizo desde o início, quando eu comecei a atender, é ser protagonista da própria vida. É isso, é ser protagonista da própria vida, é entender que na vida dos outros você tem um outro papel, que às vezes é ser um coadjuvante, ou como no inglês eu gosto muito, o supporting role, que é ser o suporte na vida do outro. Mas você não vive a vida do outro, você vive a sua vida e as suas escolhas. E o mapa traz essa possibilidade, essa clareza de você trazer esse conhecimento para a sua vida e assim fazer melhores escolhas. Então, eu acredito muito na astrologia como essa tecnologia, né, que mostra a qualidade do seu momento e como você pode usar isso para fazer melhores escolhas. Total. E mais uma coisa que eu percebo, né, é que a astrologia me ajudou muito também a ser menos profunda e dramática, assim, com a minha vida. Que é do tipo, né, a gente tem essa tendência de dizer, olha, realmente tem uma dificuldade aqui de exposição. Ai, mas por que que eu tenho essa dificuldade? Aí você fica tanto tempo pensando no porquê dessa dificuldade, vai buscar a sua história, pai, mãe, e não faz o que tem que fazer, que é agir. Você fica buscando, 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 que você até esquece que, na verdade, não é que você tem que entender. Ok, entender vai te dar uma compreensão, mas não vai aliviar. Você vai ter que chegar no momento que você vai ter que colocar a sua cara para bater. Então, a astrologia, ela diz assim, Micho, é difícil para você? É, mas você tem que fazer. E a gente fica nesse negócio de, mas por quê? Mas por quê? Então, a outra coisa, né, quando a gente traz essa possibilidade de dizer assim, ó, vai ter tempos de maremotos, vai ter chuva, digamos assim, né? Aí você começa, nossa, mas por que essa chuva na minha vida? O que é que eu tenho que aprender com isso? A gente é muito dramática, né? Então a astrologia me trouxe do tipo, vai ter chuva. Se tu sair sem casaco, tu vai gripar. Se tu ficar em casa, tu não vai gripar. Então é muito mais lógico, é muito mais racional, assim, né? Menos dramático. A Mila gosta de um negócio que eu falo, que eu acho que isso depois foi da astrologia, porque eu tenho ascendente em Capricórnio, e eu acho que o Capricórnio tem uma coisa do... Você tem que ter um compromisso com a execução, com o sucesso, sabe? Aquele negócio tem que dar certo. E depois da astrologia real valendo, né? Depois da Nemesis, eu fui entender meu mapa, principalmente a parte financeira. E eu entendi que o meu maior investimento era investir no meu marido. Eu tenho o regente da minha casa 2 na casa 7, eu tenho o regente da casa 8 na minha casa 2, o regente da casa 7 na minha casa 2. Eu falei, olha, tudo bem, cliente, né? Também. Agora, tem esse canal aqui, então vamos investir aqui. Aí a Mila fala, Fernanda, como é que você deu? Eu falei, entendi, cara, que tinha que ter ali um investimento de acreditar que aquilo ali vai dar certo e uma parceria, porque tem um retorno financeiro também nisso. E eu acho que eu nunca aceitaria isso se não tivesse astrologia. Nunca aceitaria.
E isso foi muito libertador também, entender isso, sabe? Uhum. Quando a gente conhece, a gente não sei, não é que aceitar as coisas, Deus quis assim, não, mas vamos entender os caminhos para saber como é que vai, para não ficar lutando e dramatizando tudo o tempo inteiro. Eu acho que Exato. Exatamente. estou É investindo uma baita nele. de uma ferramenta. Não, mas quer ver, tem um exemplo também, se eu não me engano, a pessoa tinha Júpiter na 8, mas tinha uma boa coleção de casa 8. Só que ela tinha um monte de coisa, não lembro se era em Ares ou Leão, né? E aí ela tinha essa coisa da independência, eu tenho que ser independente, eu tenho que ser independente, né? Só que ela sempre era beneficiada através do dinheiro dos outros. Ou vinha do cônjuge, ou ela recebia herança, ela recebeu uma herança da tia lá que ela nem tinha contato. E Eu aí tive ela isso. tinha essa coisa assim, eu não posso aceitar isso porque eu tenho que ser independente. Eu falei, mas da onde que você está tirando? Está te dizendo que você tem benefícios através dos outros. Aceite. Cara, a gente tem muita dificuldade de aceitar as bênçãos, né? A gente parece que cata só o lado tenso das coisas, né? Não, eu Aí, juro, se não fosse astrologia, eu acho que eu estaria num dilema ainda muito grande na vida, de sim, e entender isso, sabe? a independência do mapa não tinha nada a ver com dinheiro. Era um outro tipo de independência, um outro tipo de autonomia, né? Sim, e isso é Eu interessante, falei, meu, a questão eu da falei, nossa, que autonomia. bom que você tem, né? Isso, a questão é a autonomia, né? Às vezes a gente está. E essa Exato. autonomia ela pode vir de diversas frentes. A família pode ser a provedora dessa autonomia, proporcionar, porque a autonomia é o que você faz com o recurso que você tem. O recurso ele pode Sim, vir do parceiro, pode vir do trabalho, pode vir de uma herança, pode vir do esforço do seu trabalho, pode ser pingadinho, mas você aprende a administrar também, pode ser muito e você também perder, né? Porque você não soube administrar. claro. Então, a Sim. autonomia é o que você faz a partir do recurso que você tem. E essa que é a diferença. Então, assim, o mapa astrológico, a astrologia, ela te dá esse poder de ter mais autonomia sobre a vida, né? De protagonizar a própria vida, porque daí você enxerga quais são os recursos que você tem e como você vai administrar isso. Aí é com você, né? Daí o astrólogo não diz como tem que Exato. fazer, não tem fórmula pronta, senão a gente também faria, né? E É. como é importante a gente analisar esse momento. Eu consegui ver. Não foi fácil, tá? Não, não é Contando fácil. assim, parece A que é gente falando é fácil. fácil sempre. Eu sempre falo, É, Nada é falando aqui fácil. nem parece teve fácil. terapia, não teve nada, imagina. É. Mas assim, eu consegui entender que eu falei, até analisando o meu mapa, o mapa dele, eu falei, peraí, esse momento é de eu dar suporte para o negócio alavancar. Então, assim, essa compreensão eu acho que está funcionando, está dando muito certo. E para tudo que a gente acha, tipo assim, aí de repente, eu não estou trabalhando tanto quanto eu gostaria, mas é um momento meu de suporte para que as coisas aconteçam. Então, é legal a gente, aí voltando lá naquela parte do atendimento, porque a gente está vendo nosso próprio mapa, mas quem vem fazer a consulta com a gente, como é legal prestar atenção em tudo e não Sim, pensar só uma coisa. Porque, para ter a dimensão de que vai passar. Isso que a Mila falou é perfeito. Eu também tive muito isso com a astrologia, porque eu sou ansiosa, né? Então, vai passar. Não é cíclico, sabe? As coisas passam, a gente precisa daquilo para determinada coisa lá na frente. Então, assim, quando a gente aproveita a consulta, né, a leitura do mapa na totalidade, faz muito mais sentido. E aí a E a gente consegue ser oportunidade protagonista também e se passa, né? programar. Muitas vezes a gente está esperando, por exemplo, assim, que a oportunidade seja algo muito claro, assim, alguém batendo na porta, dizendo, oi, Roberta, me chama oportunidade, você vai aproveitar? E muitas vezes não é isso, né? É entender que existe aquele momento do tempo onde você vai investir mais naquela área da vida, existe uma oportunidade ali, que é interessante, mas também, se você não fizer nada, aquele momento passa, aquele momento também vai passar. Então, tanto o momento mais complicado, mais difícil passa, como também o momento bacana, a oportunidade também passa, Também se passa. você não souber enxergar e aproveitar, né? Então, por isso que fazer o mapa traz essa clareza, né? Meninas, eu acho que a gente sim. está chegando no nosso horário Ai, aqui, a gente poderia né? ficar O bate-papo horas está muito conversando, que é tão bom. Eu, por mim, bom. ficava aqui o dia inteiro. Ah, eu também. Mas, Nene, obrigada pela generosidade de nos atender. Assim, Muito olha, você obrigada. reuniu, querendo ou não, de forma direta e indireta, você é responsável por esse podcast aqui. Total. Tipo, Pequeno Príncipe para você, você é responsável por quem você cativa, a máxima Total. Pequeno Príncipe, né? E com Ah, certeza, assim, talvez uma das maiores dificuldades que a gente começou, né? Por isso que a gente também se reuniu lá no início, era de ter esse espaço de troca, né? Essa interação, de ter com quem conversar, com quem debater, né?
de conseguir também ancorar, né, e entender o trabalho uma da outra, se apoiar, né, porque a astrologia, né, ela é um serviço que a gente presta de forma individual, mas a gente não precisa estar separada uma da outra, uma pode apoiar a outra, quando a gente tem dúvidas, né, também uma conversa com a outra, então isso é bacana também, né, de ser astrólogo, né, você criar uma comunidade de astrólogos e pessoas com as quais você pode ter esse espaço de troca, ter essa confiança e, enfim, né, o podcast também surgiu a partir dessa necessidade e você nos reuniu, né? Então, muito, 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 muito obrigada por todo o carinho, toda a generosidade de sempre, sabe, Nene? Obrigada também por ter aceitado o convite de participar desse que vai ser um episódio comemorativo de 1 ano do podcast e a abertura da segunda temporada. Não temos bolo ou champanhe, mas estejam brindadas aqui. O horário não permite. Eu queria agradecer. Eu queria agradecer, eu fico muito feliz e eu acho que essa troca saudável é super rica, infelizmente, que a gente não tem tanto, né? E que bom, né, que a mentoria trouxe também, a gente vai também unindo com outras pessoas, porque é legal, né? Às vezes a gente, é isso, é uma profissão e a gente tem que ter colegas de profissão para a gente ver, ainda mais a astrologia que é interpretativa, né? Como uma pessoa olha algo, a gente vai aprendendo muito juntos também. Então, eu queria agradecer, fico muito feliz, você sabe que vocês moram no meu coração. Eu não posso fazer assim, porque a minha filha falou que isso é ultrapassado, que agora é assim. Como é é assim, né? Como é que é? É assim. Ai, Gente, que foi isso? É um negócio assim, que eu também não aprendi ainda, porque, né? Assim, Mas eu fui fazer assim pra ela, ela falou, coraçõezinhos. mamãe, não é mais assim, agora você tem que fazer assim, Assim? sei lá, eu como. Ou É seja, assim, a ó, porque aí o coração a gente assim, é tudo da mesma idade. Eu agora tenho que- 45, é assim. Olha só, Como é que é? Cavalo de padeiro, né? Não, Obrigada a muito legal. vocês, meninas. Fechamos Adorei. o primeiro episódio, então? Yes. Acho que sim. Vamos bater coraçãozinho que a gente é 40 a mais. A gente é 40 a mais, 40 Isso, plus. isso, 40 a mais, né?